Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Unge a minha cabeça com quê? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. O que me seguirão? Todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Habitarei aonde? Na casa do Senhor. Habitarei aonde? Na casa do Senhor. Podeis tomar assento. Peço a vocês que não se movimentem, fiquem quietinhos, só barulho de glória a Deus, aleluia. Nós havíamos convidado um pastor para estar pregando hoje, mas ontem ele me ligou que teve uma reunião de emergência marcada com um cliente para hoje, e por isso não poderia estar aqui conosco. Dentro do compilado dos 39 livros do Antigo Testamento, existem alguns livros chamados de livros poéticos. Começa no livro de Jó e termina no livro de Eclesiastes. Todas as vezes que nós fazemos citações desses livros, e dentro da nossa divisão bíblica, ele se encontra o chamado livros poéticos, nós não usamos as expressões, a expressão versículo mais verso, por se tratar em sua totalidade de versos e de poesias descritos por alguns homens que Deus inspirou a escrever. E dentro desses livros poéticos existe o chamado livro de Salmos. O livro de Salmos, que a seu termo original hebraico quer dizer cânticos de louvor, é composto por 150 salmos, dos quais estes salmos são escritos por homens inspirados por Deus e utilizado até hoje em Israel para a comemoração das suas festas. Da mesma forma que na nossa liturgia nós implantamos dentro do nosso início de culto o cântico das hinos da harpa, que naturalmente são dois. Israel também tem na sua liturgia de festa o livro de Salmos para poder entoar os cânticos diante das suas festas. A Assembleia de Deus, ela tem a harpa cristã, que também é os cânticos inspirados pelos seus compositores dados por Deus, para cantarmos hinos de louvores e adoração ao nome do Senhor. Quando nós olhamos os salmos, que são compostos por 150 livros, 150 salmos, ele está dividido em 5 livros ou 5 partes. A primeira parte vai do Salmo 1 até o Salmo de número 41. A segunda parte vai do Salmo 42 até o número de Salmo 72. A terceira parte do Salmo vai do Salmo 73 até o Salmo de número 89. A quarta parte vai do Salmo 90 até o Salmo de número 106. E a quinta e última parte deste livro vai do Salmo 107 até o Salmo de número 150. Segundo a história, 77 salmos, quase 45% deles, foram compostos pelo rei Davi. Alguns outros foram compostos por Asaf, mestre de música do palácio do reinado de Davi. Alguns outros salmos foram compostos pelos filhos de Corá. O salmo é atribuído a Moisés, e o salmo de número 35 tem o seu autor desconhecido. O livro de Salmo é o livro que reflete uma inspiração dada por Deus em momentos diversos da história dos seus compositores, porque os salmos, ele reflete momentos de oração, ele reflete momentos de vitória,
ele também reflete momentos de derrota, ele reflete momentos de alegria, mas também foram compostos em momentos de tristeza. Por isso, Deus, além de ter dado a Davi a capacidade de ser um homem corajoso, a capacidade de ser um líder muito bom naquilo que fazia, de ser um valente e um chefe de guerra, Deus também deu a Davi a capacidade de ser um exímio compositor. E Davi é um dos compositores desses salmos, que são compostos ele por 77 descritos e compostos por Davi. A importância que o salmo tem para um judeu, ela é tão grande que eles reverenciam a sua liturgia cultuando, iniciando este culto, lendo, adorando a Deus através dos salmos, de acordo com o tipo de festa. Se já era a festa da expiação chamada Yom Kippur, se já era a festa do tabernáculo, se já era a festa das primícias, que era comemorada 50 dias após a Páscoa, se já era a festa da Páscoa, todo judeu sabe a importância que existe nesse livro e na importância de adorar através daquilo que está escrito nele. Até porque esse livro traz uma inspiração dada por Deus em momentos diversos daquela nação, e por isso que todo judeu começa a entoar os cânticos descritos no livro de Salmos. Os Salmos são livros tão bonitos que refletem quando Deus tem a capacidade e o poder de preparar alguém para algo. Tanto é que quando abrimos a nossa Bíblia no Salmo de número 1, nós vemos lá Davi, mesmo não tendo estudado agronomia, ele faz uma citação de um texto que nós começamos a recitar, focados muito no verso de número 1. Como ele diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e que não se assenta na roda dos escarnecedores. Nos versos de número 2 e 3, nós vemos em Davi dando aula de agronomia sem mesmo ter frequentado uma faculdade e nem ter entrado em um curso técnico. Davi começa a dizer que esses que não andam segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, serão como árvores plantadas junto a ribeiros de água, que darão seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Davi, ele é o autor desse salmo, e eu acho bonito quando Deus tem o poder e a capacidade de preparar alguém para algo. Mesmo sendo este homem, que nós conhecemos a história no livro de 1 Samuel, a partir do capítulo de número 17, a história diz que o autor Davi era um simples pastor de ovelha, filho de Jessé, e ele tinha alguns irmãos mais velhos. Davi era um jovem menor de idade com 17 anos. Segundo a história, a sua aparência era uma aparência ruiva, e que para muitas pessoas não era bem visto, porque a maioria dos ruivos eram descendentes dos edomitas. Da mesma forma que Esaú é conhecido como Esaú, que no original quer dizer vermelho, a mesma forma era Davi. Davi, pelo fato de ter nascido ruivo, eu não sei a genética que faz com que a pessoa nasça ruivo. Davi não era bem visto, nem mesmo pela sua família, pelo simples fato de ele ter a aparência ruiva. Por quê? Porque toda pessoa que era ruiva, naturalmente, ele vinha dos edomitas, era descendente da tribo de Edom, da nação de Edom. É a mesma forma de nós irmos para a Alemanha. Se nós formos para a Alemanha, nós vamos observar que a maioria das pessoas alemãs, elas são brancas. É por isso que Hitler, quando no ano de 1939, ele assume o Império Alemão, ele começa a matar todos os negros, todos os judeus, todos os gays. Sabe por quê? Porque na Alemanha a predominância era de brancos. Então Hitler olhava para os judeus e principalmente para os negros como se fosse uma escolha da sociedade, como se fosse um erro na criação de Deus. E assim ele começa a criar campos de concentrações na Polônia para matar tanto negros quanto judeus, pelo simples fato de ele entender que ele precisava eliminar os negros e também os judeus. E a história diz que Davi era um homem que era ruivo, e pelo fato de ser ruivo, Davi não era bem visto, e ele se tornou pastor de ovelha. Na lógica, aquele menino de 17 anos não tinha perspectiva de futuro, não era um jovem que alguém olhava e dizia: vai ter um futuro na sociedade muito bom. Não, Davi não poderia ser visto dessa forma,
porque Davi era uma aparência de Davi, era aquilo que o homem via e julgava Davi. É por isso que quando Deus rejeita a Saul e envia a Samuel até a casa de Jessé, porque o próprio Deus disse que da casa de Jessé sairia o próximo rei que iria substituir a Saul. A Bíblia diz que quando Samuel chega à casa de Jessé, Samuel vê todos os irmãos de Davi, jovens fortes, bonitos, que eram bom de guerra. Mas quando Davi passa, Samuel olha e diz assim: não pode ser esse. Samuel olhou para Abinadab e disse: deve ser esse, porque é um jovem forte, um homem bonito, é valente de guerra, e talvez Deus teria escolhido. É nessa parte que Deus expressa um versículo que nós costumamos a dizer muitas vezes: Deus não olha o exterior, Deus não olha a aparência, Deus olha aquilo que está dentro do coração. É como se fosse a história do próprio Jeremias, que é um homem que aonde está o tema da nossa festividade. A Bíblia diz que Deus escolhe Jeremias desde o ventre da minha mãe, da mãe dele, antes mesmo de Jeremias nascer, antes mesmo de Jeremias ser formado, antes mesmo de Jeremias ter a aparência de ser um homem visto pela sociedade. Deus já havia escolhido a Jeremias através da sua onisciência, porque se tem uma coisa que está nos atributos naturais de Deus, são três. A primeira, a onipotência, que diz que Deus tem poder para tudo e todas as coisas. O segundo é a onipresença, Deus está em todos os lugares, em todos os momentos. O mesmo Deus que está aqui nesta manhã é o mesmo Deus que está no templo central da escola bíblica dominical. O mesmo Deus que está aqui nesta manhã é o mesmo Deus que está no Parque Verdinho na escola bíblica dominical. O mesmo Deus que está no Parque Verde 4 nesta manhã é o mesmo Deus que está na Rua dos Oios, no seu jubileu de ouro, 50 anos daquela congregação. Deus não está limitado ao tempo, Deus não está limitado ao espaço, Deus não está limitado ao continente, muito menos ao planeta, e muito menos à galáxia. Deus está presente em tudo, em todas as coisas, em todos os lugares ao mesmo tempo. É por isso que Isaías 40, versículo 22 diz que o Senhor é o que se assenta sobre o globo da terra, e os seus moradores são para com ele como um gafanhoto. Deus, ele tem a capacidade e o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E o terceiro atributo natural de Deus se chama onisciência. Onisciência é a capacidade de Deus, através da sua presciência, de saber do futuro. Nós vivemos uma época, eu lembro da minha infância, que lá no Faustão tinha uma mulher chamada Mãe Lá, e segundo ela tinha capacidade de adivinhar o futuro, mas a maioria das adivinhações de Mãe Lá não se cumpria, porque Mãe Lá não era onisciente. Eu me lembro do capítulo número 16 de Atos dos Apóstolos, e existia uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Espírito de adivinhação não é espírito de revelação. Adivinhar não é a mesma coisa de revelar. E a Bíblia diz no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos que quando Paulo e Silas iam à beira do rio para orar, ao monte orar, aquela jovem perseguia eles e dizia: aí vai o homem de Deus. Adivinhando que Paulo e Silas, mediante a sua oração, eram homens que tinham poder de orar. Segundo a história e segundo o Flávio José, aquela jovem tinha 13 senhores, porque era uma escrava muito cara. E por ser muito cara, uma pessoa sozinha não tinha capacidade nem condições financeiras de comprar para escravizá-la através do seu espírito de adivinhação. Então ela precisou de 13 homens se juntar para comprar aquela escrava que tinha a capacidade de adivinhar, mas não de revelar aquilo que estava acontecendo. E Deus, ele é diferente daquela jovem. Deus tem o poder de revelar. Deus não é como um homem que joga barro na parede para ver se cola. Quando Deus fala, ele garante. Por isso que em Números 23, 19 está escrito: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. É por isso que em Isaías capítulo 55, versículo 9, 10 e 11 está escrito: porque assim como são mais altos os céus do que a terra, assim são mais altos os meus caminhos do que os vossos caminhos. Assim como estão mais altos os céus do que a terra, assim são mais altos os meus caminhos do que os vossos caminhos. Porque assim como desce a chuva e a neve do céu, e para lá não torna, antes rega a terra e a faz brotar, e dá semente ao que semeia e toma o que come, assim será toda palavra
que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que foi enviada. Ou seja, Deus ele não adivinha, Deus ele revela, porque Deus mesmo do futuro não ter acontecido, mesmo no presente, Deus tem o poder e a capacidade de saber o que vai acontecer nesta tarde, o que vai acontecer nesta noite, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer no próximo mês, o que vai acontecer no próximo ano, o que vai acontecer na próxima década, se Jesus não voltar. Deus, através da sua onisciência, Ele conhece o nosso passado, Ele conhece o nosso presente e Ele conhece também o teu futuro. É por isso que a Bíblia diz, em Isaías capítulo 49, versículo 15, que ainda que a mãe que amamenta o seu filho se esqueça dele, todavia eu, o Senhor, não me esqueço de você, porque todas as vezes que Deus vê o futuro, Deus vê o nosso futuro. Todas as vezes que Deus vê o amanhã, Deus contempla aquilo que está projetado para o nosso amanhã. É por isso que Deus está no controle de tudo e de todas as coisas, e nada foge do seu controle. A Bíblia diz que Deus escolhe Davi, aquele jovem que aparentemente não tinha perspectiva de futuro. Talvez a vida de Davi fosse apacentar as ovelhas do seu pai Jessé, cuidar das ordens do seu pai. Mas Davi tinha uma característica que Deus gosta muito no homem. Qual característica? Pergunte, qual, pastor? A característica de Davi é a obediência, diferentemente de Saul, que foi rejeitado após desobedecer a ordem de Deus, que matasse toda a tribo, todos os amalequitas, e não levasse nada como despojo, como prêmio de guerra. Saul foi desobediente, preservou a vida do rei, preservou o ouro e a prata que existia em Amaleque, e Deus havia rejeitado, além de tentar exercer a função de sacerdote, porque a sociedade judaica era composta por 3 classes de pessoas. Quantas classes? A primeira classe era a classe dos reis, a segunda classe era a classe dos sacerdotes, e a terceira classe era a classe dos profetas. A função do rei era governar, a função do sacerdote era reger o culto litúrgico, e a função do profeta era ser intermediário entre Deus e o reinado, entre Deus e a nação, e ser conselheiro do rei. Saul, ele achou-se no direito, e pelo fato de ser rei e maioral da nação de Israel, de oferecer sacrifício ao Senhor, e ao proporção que ele oferecer sacrifício ao Senhor, ele deixa de exercer a função de rei e quer exercer a função de sacerdote, porque Deus gosta de organização. Gabriel lá no céu é mensageiro de Deus. Prova disso é quando Daniel está orando 21 dias e Gabriel não vai lutar com o rei da Pérsia, Satanás. Ele convoca Daniel, arcanjo de guerra, príncipe de guerras, para lutar, porque a função de Gabriel não é guerrear, a função de Gabriel é ser mensageiro. Tanto é que ele leva a mensagem a Maria e a Isabel, que elas concederiam um filho, um João Batista e outro Jesus. Então Deus gosta de organização. Cada um deve ficar no chamado que foi destinado, cada um deve cumprir a sua chamada, o seu chamado que Deus lhe deu, e não exercer aquilo que Deus outorgou a ele ou a ela. E a Bíblia diz que então Saul desobedece e Deus rejeita. Mas diferente de Saul, Davi tinha uma característica que agradava a Deus. Por isso, quem sabe, Deus diz que Davi era segundo o coração dele, porque Davi era um homem obediente, um jovem obediente, da mesma forma que José foi a Jacó. Davi era um jovem obediente a seu pai Jessé, e a história diz, pelo fato de ser obediente, Davi vai até os campos cuidar das ovelhas de seu pai, e Davi era capaz de matar um urso, de vencer um leão, para não permitir que as ovelhas de seu pai fossem perdidas ou atacadas. Davi era um valente, que era capaz de doar a sua própria vida para preservar aquilo que seu pai construiu. E eu imagino que Deus do céu olhava para aquele jovem, quem sabe ainda com 15, 16 e 17 anos de idade, e olhava para Davi no céu e dizia: Davi é diferente, Davi é um jovem obediente, Davi é um jovem temente. O que o pai ordena ele cumpre, o que o pai diz ele cumpre, porque a Bíblia diz que o pecado de desobediência é comparado com o pecado de feitiçaria. Aquele que é desobediente, que é mal criado, ele acaba sendo cometendo o mesmo pecado de feitiçaria, porque tem gente que quando chega a um certo ponto parece um filho pródigo. Como é o filho pródigo? Quem sabe, eu vou conjecturar, aquele jovem fez 18 anos de idade, tirou a habilitação, carteira de trabalho, olhou para o pai e disse: eu já sou autossuficiente, eu não preciso mais do meu pai,
eu não preciso mais da minha mãe, eu não preciso mais do teto que eles me deram. A partir de agora eu vou viver a minha vida. E tem muita gente quebrando a cara pelo quesito de achar-se autossuficiente. Quer ser autossuficiente é não precisar de ninguém, é não precisar de nada, é achar que é o Todo-Poderoso, que é capaz de todas as coisas. E eu quero abrir um parêntese aqui para te dar um conselho. Jesus sempre foi claro, e Deus também foi claro, que o homem não pode andar só, que ninguém tem a capacidade de vencer na vida sozinho. Prove, vou provar. A Bíblia diz em Gênesis que Deus olhou para Adão e disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma ajudadora. A Bíblia diz que Jesus enviou 70, mas diz a eles: não há só, vai de 2 em 2. Por quê? Porque se um cair, o outro vai levantar. Não ache que na vida você é autossuficiente, que você não precisa de pai, que você não precisa de mãe, que você não precisa de amigo, que você não precisa do esposo, que você não precisa da esposa, que você não precisa dos filhos. Na vida nós não somos autossuficientes. Quando estamos só, é aí que percebemos a nossa fraqueza. Não ache que você é capaz de tudo e de todas as coisas. Nós somos um complemento. É por isso que a Bíblia diz em Coríntios que a igreja é um corpo, porque o pé depende da mão, a mão depende do pé, os olhos dependem da boca, a boca depende do ouvido. Ou seja, uma pessoa que muitas vezes não ouve, ela também não fala, ela tem a mesma deficiência. Por exemplo, uma pessoa que é deficiente na sua audição, ela também tem deficiência na fala. Provavelmente é uma pessoa muda. Observe que um corredor, ele tem uma característica que a física aprova. Se uma pessoa não tem braço, ela tenta correr com os pés, ela perde velocidade, menino. Sabe por quê? Porque as mãos, ela coopera com a velocidade que você tem. Se uma pessoa tiver as suas mãos presas e tentar correr, ela perderá 2 coisas. Primeiro, velocidade. Quantas coisas? Quantas coisas? 2 coisas. A primeira coisa, velocidade. A segunda coisa, equilíbrio. Se as suas mãos estiverem presas e você tentar correr, você vai perder equilíbrio e vai perder velocidade. Por quê? Porque na corrida, mesmo correndo com os pés, nós dependemos da mão para manter o equilíbrio e para aumentar a velocidade. Se estiver com suas mãos presas, nós perderemos o equilíbrio e perderemos a velocidade. Ou seja, nós dependemos um do outro para sobreviver na terra. Não é bom que o homem esteja só. E Davi tinha característica muito boa. Davi era um jovem que entendia que ele não poderia andar só, ele não poderia conseguir só. E Davi é um jovem que Deus me chama. A Bíblia diz que Samuel unge Davi com óleo. Davi, ele se torna rei. Mas mesmo estando debaixo da promessa, e a unção estava sobre ele, Saul estava sobre o trono. E por muitas vezes, quando Saul percebe perto do trono, Saul tenta matar Davi. E por outras vezes Deus entrega Davi na mão de Saul, na mão de Davi. Entretanto, Davi olha e diz: eu não posso tocar no ungido do Senhor. Davi era um jovem tão obediente, tão temente, tão dependente, que ele percebeu que ele não poderia matar a Saul, porque Saul, mesmo tendo sido rejeitado, foi ungido por Deus para estar naquele trono. Então Davi respeitava o rei que estava na posição de rei, mesmo ele sendo o sucessor. E a Bíblia diz que Deus dá a Davi algo que ninguém tem na história. Deus dá a Davi a capacidade de liderança, Deus dá a Davi a capacidade de influência, Deus dá a Davi a capacidade de guerra, Deus dá a Davi a coragem, mas também dá o dom de ser um extremo compositor. Davi era um compositor lindo, ele compôs hinos ao Senhor, e nós vamos ver nos seus 77 salmos. Mas o texto que nós lemos nesta noite, nessa manhã, está no Salmo de número 23. Salmo 23 é um salmo que muitas vezes é usado por escudo por algumas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, e até mesmo por algumas que conhecem a palavra de Deus. É comum a gente visitar antigamente, não sei hoje, algumas casas e encontrarmos uma Bíblia aberta no Salmo 91 e também no Salmo 23. E se você pergunta a dona ou dono da casa o que simbolizava aquilo, ele iria dizer: a minha proteção é o Salmo de número 23, a minha proteção é o Salmo de número 91. Porque o Salmo de número 23 é até mesmo venerado por muitas pessoas. O Salmo de número 23, ele é adorado por muitas pessoas que não conhecem a Deus e não conhecem a sua palavra. O Salmo de número 23, ele reflete dentro da história momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de vitória, momentos de guerra. Reflete momentos
sentimento também de gratidão e reconhecimento. Quando eu leio o Salmo 23, que fala da fidelidade do Senhor para com o pastor, para com Davi, eu vejo Davi fazendo um salmo de gratidão a Deus. Por que um salmo de gratidão? Porque o Salmo 23 está sendo escrito por um pastor para outro pastor. Davi tinha conhecimento pleno, Davi tinha conhecimento total daquilo que ele está escrevendo no Salmo de número 23. Davi não é um leigo que está escrevendo, Davi tem experiência como pastor, e ele poderia dar características de um bom pastor. Davi não é um menino sem conhecimento, Davi é um menino com conhecimento acerca dos salmos. Então Deus inspira Davi a escrever o Salmo de número 23, e eu acho bonito que Davi abre o verso de número 1 dizendo: o Senhor é, primeira pessoa, ele afirma, artigo definido, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi, quando usa o artigo definido, ele está dizendo o seguinte: não tenho dúvida, eu tenho plena convicção de que o Senhor é o meu pastor. Davi está dizendo: eu não cheguei aqui aonde estou pela minha própria capacidade. É por isso que o próprio livro de Provérbios diz: maldito o homem que confia no homem, ou seja, em si próprio, e faz da sua força a sua carne. Quando Davi expressa o capítulo 23, verso 1, a parte A, e diz: o Senhor é o meu pastor, Davi está dizendo: eu estou aqui porque não confiei na minha capacidade intelectual, eu estou aqui porque não confiei na minha força no meu braço, eu estou aqui porque não confiei no meu escudo, não confiei na minha lança, não confiei na minha espada, não confiei na minha couraça, não confiei no meu capacete, não confiei na minha espada, não confiei na minha sandália. Davi está dizendo a Deus: eu sei, Senhor, que se eu estou aqui como rei de Israel e compondo este livro salvo, é porque o Senhor me colocou onde estou. Olha para mim, por favor. Deus é aquele que pega as pessoas que o mundo olha e diz assim: não tem capacidade, não tem futuro, não tem perspectiva, não tem diploma, não tem canudo, não tem anel no dedo, e diz: eu vou chamar as coisas loucas para confundir as sábias. Olha para mim. Deus é aquele que pega a pessoa no mundo que não tinha futuro, que não tinha perspectiva, e coloca para assentar no meio dos príncipes. Deus não pega o capacitado, Deus não pega o letrado, Deus não pega o doutor, Deus não pega o pós-doutorado, Deus não pega o rico, Deus não pega o engenheiro, Deus não pega o advogado, Deus até pode pegar com diploma, mas Deus pega aquele que olha para o céu e diz: se eu tenho, é porque o Senhor me deu, se eu faço, é porque o Senhor me usa, se eu estou, é porque o Senhor quer. Sabe por quê? Porque quem faz é Ele, quem pode é Ele, quem é Ele, quem opera é Ele, todas as coisas por Ele foram feitas, e sem Ele nada do que se fez haveria de ser feito. Você perdeu a oportunidade de dar glória nessa manhã. Sem Ele nada do que se fez poderia ser feito. Por Ele, para Ele são todas as coisas, glória, pois a Ele, amém, porque é dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Davi está dizendo: não estou aqui por causa do meu poder. Davi está dizendo: não estou aqui por causa da minha capacidade, eu não estou aqui por causa da minha força, e eu vou provar Jeová, porque o Senhor me faz trazer a lembrança, Deus. Isso é Davi falando com Jeová e dizendo assim: eu me lembro que quando aquele gigante Golias veio contra mim, ele até Saul, o rei, me deu escudo, me deu espada, me deu lança, me deu capacete, me deu couraça, me deu sandália, e disse assim: Davi, você está pronto para a guerra. Mas quando Davi vestiu, Davi olhou e disse assim: rapaz, eu não tenho capacidade para usar escudo, eu não tenho capacidade para usar espada, eu não tenho capacidade para usar couraça, eu não tenho capacidade para usar capacete, eu não tenho condições, Saul, de vestir essas vestimentas e vencer a guerra. Aí então Davi disse: mas eu vou uma coisa, eu não vou confiar nas armaduras de um soldado, eu não vou confiar na minha força que matou o leão e matou o urso, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Segura a glória a Deus só um pouquinho aí. Eu imagino que Deus olhou no céu e disse assim: olha que menino ousado, olha que menino obstinado. Ele disse que não vai com as armaduras do soldado, mas ele vai em meu nome. Então, pelo fato de ele em meu nome, eu vou entrar no meio da guerra, e a arma que ele usar, por menor que seja, vai se tornar como uma bomba de Hiroshima e vai vencer este gigante, e ele vai sair vitorioso. Não me entendi, pastor? Eu vou te explicar. Deus não está preocupado com o tamanho da tua espada, Deus não está preocupado com
saber se nesta peleja que você está confiando em você ou está confiando nele. Se você está confiando não em você e não nele, eu vou te dar uma resposta. Êxodo 14:14 escrito está: porque nesta peleja não tereis que pelejar. Por que, pastor? Porque ele, o Senhor, não é tua, a peleja não é tua. Ele já tomou a causa, ele já tomou a guerra, ele já tomou a batalha e disse: deixa comigo que eu resolvo, deixa comigo que eu dou conta, deixa comigo que eu dou um jeito. Então tira da tua mão e entrega na mão de Jeová, porque se o homem não fazer, existe um Deus que é o Deus do impossível. Levanta a tua mão e não glória. O teu Deus é o Deus do impossível. O Senhor é meu pastor, confio em ti, e nada a palavra hebraica que é usada no verso de número 1, a parte B é Adonai Kuri, que na tradução é: eu não vou ter tudo aquilo que desejo, mas terei tudo aquilo que eu preciso. Diga comigo: eu não terei tudo aquilo que eu desejo, mas eu terei tudo aquilo que eu preciso. É por isso que a Bíblia diz que muitas vezes a nossa oração, lindo, não é respondida, porque quando pedimos e aí achamos que Deus é o Deus que está sentado no seu trono, como se fosse a Caixa Econômica Federal, que sai dando empréstimo de dinheiro para todo mundo. Não é assim. Deus é um Deus de providência, e a palavra e a providência é dar aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós desejamos. Olha para mim, porque muitas vezes aquilo que desejamos, em vez de nos ajudarmos a ser mais crentes, nos afastará de Deus. E tem coisas que nós passaremos 30 anos desejando e Deus nunca permitirá que chegasse em nossa mão. Sabe por quê? Porque no dia que chegar, você vai se desviar da presença de Deus ou vai se desviar na fé. Eu me lembro que na minha conversão, na Nova Vitória 1, no grupo de jovens, tinha um moço por volta de já 30 anos de idade, que era mudo, não falava. E uma festa de adolescente, tinha um pregador de Itaú chamado Alisson. Era uma festa pela manhã, e de repente Alisson botou a mão na cabeça daquele homem para poder Deus curar de que ele era mudo. Ele orou e cessou. E enquanto ele orava, ele disse, depois se largou o microfone, que o Espírito Santo falava com ele o seguinte: não ore. E ele perguntou: mas Senhor, eu estou orando para que o Senhor possa curar ele. Ele é mudo, está na igreja há tanto tempo, e eu acredito que ele quer ser curado. E Deus disse a ele: não ore. E ele disse: por que, Senhor? Porque se eu curar ele vai sair da minha presença e irá se desviar. Eu prefiro que ele continue mudo, eu prefiro que ele continue sem falar, mas eu quero que ele esteja na minha casa. Então muitas vezes, vou dar um exemplo, você vai desejar uma casa nova, arrumada durante 30 anos, mas você vai idolatrar tanto aquela casa que vai perder a presença de Deus em tempo com aquilo que é precioso, que está na presença de Deus. Tem gente que vai desejar a vida toda ter um carro, tem gente que vai desejar a vida toda ter uma moto e nunca vai alcançar. Sabe por quê? Porque no dia que Deus lhe der isto que você deseja, você vai deixar de estar na presença de Deus adorando. Então Davi está dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não faltará aquilo que eu preciso, porque tu és o Deus da providência. É por isso que o próprio Davi diz: eu fui moço,
agora sou velho, eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Mas Deus não vai dar aquilo que desejamos, Deus vai dar aquilo que precisamos. No verso de número 2, Davi continua dizendo, por quê? Porque diz, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Sabe o que é isso? Toda manhã, antes do sol nascer, o pastor de ovelha no Oriente, ele acordava para tirar as ovelhas do pasto e procurar pastos verdejantes e água para beber. Só que o caminho até o pasto, só que o caminho até a água era caminho que tinha predadores, era caminho que tinha salteadores, era caminho que tinha ladrões. Então, toda manhã o pastor precisava conduzir a ovelha até o pasto e a água. Aí eu vou para a Bíblia. Jesus disse, eu sou a água e sou o pão. Ou seja, eu alimento sólido e também sou o alimento líquido. Olha para mim, o pastor acordava toda manhã. E todos os dias, quando? Todos os dias o pastor acordava antes do sol nascer, tirava as ovelhas do pasto e conduzia as ovelhas até pastos que tinham capim verdejantes e tinha água para beber. Sabe o que é isso? Todos os dias o pastor dava alimento às ovelhas, ou seja, todos os dias as ovelhas sabiam que pela manhã elas precisavam sair do pasto e não tinha alimento e se conduzir até o pasto verdejante, onde tinha pão e onde tinha água, simbolicamente. O que é isso? A igreja. Nós estamos vivendo dias, viu? Sabe do que eu estou falando? Depois da pandemia começou a crescer, a desenvolver, principalmente na internet, os chamados desigrejados, pessoas que não vão mais para os pastos verdejantes, que não vêm mais para o culto de doutrina, comer capim verde, no literal, beber água, a palavra, que não participa da escola bíblica dominical, ou porque para ele a escola bíblica dominical é insignificante, ou porque ele fazia como uma irmã de uma certa congregação que eu dirigia, e hoje me lembrava esse dia, todas as vezes que nós terminávamos o ensino e íamos iniciar o devocional, que ela ia falar, ela dizia, eu estou aqui só lembrando daquilo que eu já aprendi. São pessoas que olham para a EBD, são pessoas que olham para os professores e dizem assim, eu não preciso mais de escola bíblica dominical, porque eu já sou conhecedor da Bíblia de Gênesis e Apocalipse. São pessoas que não entendem que o aprendizado é uma constância. Como disse um certo escritor brasileiro, eu sei que nada sei. Ou seja, nós temos uma constante necessidade de aprender, e todos os dias nós teremos aprendizados novos. Então, quando a Bíblia diz que o pastor conduzia as ovelhas em pastos verdejantes, nós vivemos dias em que os desigrejados dizem, eu não preciso mais ir para a igreja, eu não preciso mais estar na igreja. E mesmo assim, você olha para a pessoa e vê que ela é vazia, que ela está oca, que está sem a presença de Deus. Porque o carro, quando ele quer abastecer, ele vai para onde? Para onde ele vai? Se ele não for para o posto abastecer, ele vai parar no meio da caminhada. Assim somos nós. Se nós não tivermos uma constância em oração, em leitura da palavra, em participar do culto, em congregarmos, a nosso peito irá esvaziar. Aí eu me lembro de Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens. Porque as 10 são chamadas de louca? Porque elas esperaram a porta fechar para ir comprar azeite de reserva na sua vasilha. Mas nesta manhã nós estamos nos pastos verdejantes, nós estamos à água tranquila, e a Bíblia diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, aí o Senhor está presente. Então eu tenho uma notícia para te dizer nesta noite, e eu quero que você transmita essa notícia para a pessoa que está do seu lado. Cutuca ele até ele dizer pare, e diga a ele, Jesus está aqui nesta manhã, e ele quer falar com você, e ele quer te encher do seu poder e do seu Espírito. Se você veio receber, levanta a tua mão mais alto que você puder, e por 10 segundos
Marcos foi comido de bicho porque não deu glória a Deus. Herodes foi comido de bicho porque não deu glória. Mas você tem a oportunidade de dar glória. Então tem glória. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem está com sono, vai para casa. Mas se veio adorar, abre a boca. Vem segundo de glória a Deus. Vem segundo de glória a Deus. Faz o quê? Faz o quê? Normalmente, olha para mim porque isso aqui é forte. Normalmente, um pastor não cuidava do rebanho sozinho. Ele tinha um ajudante. Ou era uma moça com um adolescente. Ou era um marido com a esposa. Ou era o irmão mais velho com o mais novo. Quando nós vamos ver a história de Isaac, a Bíblia diz, a história de Isaac, quando o servo de Abraão vai até o poço, as moças estavam reunidas para pegar água para darem para as ovelhas. Ninguém pastoreava o rebanho sozinho. Pergunte por quê? Diga por quê? Pastor, por quê? Sabe por quê? Porque muitas vezes o pastor, quando ele começava a criar as ovelhas, e quando ela era pequena, era chamada de correr, e ela vai crescendo, quando ele começa a criar as ovelhas começam a criar um laço de intimidade com o pastor. Se fosse um laço de irmandade, vai parecer um pouco espírita, mas não é. É um laço de almas entre eles. Tanto é que se você encontrar qualquer pasto com ovelha, e você não for dono dela, e começar a dizer, a chamar as ovelhas como nós chamamos um cachorro, independente do dono, aí ele vem, sabe o que? No rabinho, as ovelhas começam a se afastar. É por isso que Jesus diz o seguinte: as minhas ovelhas conhecem a minha? As minhas ovelhas conhecem a minha? Se o pastor tivesse um tom de voz diferente daqueles que elas cresceram ouvindo, elas diziam: este aí não é o meu pastor. É um sinal de perigo. E as ovelhas começam a se afastar e não obedecem àquela voz estranha que está a chamá-las, porque elas entendem que aquela não é a voz do seu pastor. Consequentemente, todo pastor, ele levava algum co-pastor, se assim posso chamar, para ajudá-lo a pacentar as ovelhas. Por quê? Porque em dado momento, olha para mim, aquele pastor poderia adoecer, aquele pastor poderia ficar doente. A situação era tão séria, o enlace era tão grande, que quando um homem resolvia pegar uma ovelha crescida e vender para outra pessoa, a história, a cultura cristã diz que a ovelha chegava a ficar deprimida. Chegava a ficar o quê? Depressão de ovelha é quando o homem pegava suas ovelhas, que ele criava desde quando ela nasceu, e pós-grande resolvia vender. Tanto é que a maioria dos pastores vendiam as ovelhas direto para o abatedouro. Ele vendia a ovelha grande. Quando a ovelha chegava no outro pasto, que ouvia a voz do seu pastor e não ouvia mais a voz do antigo pastor, ela começava a se afastar e isolar. O pastor novo tentava dar água e ela não queria beber. O pastor novo tentava dar alimento e ela não queria comer, porque ela sentia a falta do pastor que ela tinha, daquele laço que foi construído ao longo da vida. Aí eu vou para Lucas capítulo 15, a história do filho pródigo. Ele até sai de sua casa, mas chega um tempo, Denison, que ele começa a sentir falta do pai. Chega um tempo que ele começa a sentir falta da mãe, que a alma dele começa a dizer: aonde está o meu pai? Aonde é que
estar a minha mãe, o que é que eu vim fazer em terras estranhas? Sabe o que Deus está tentando te dizer nesta noite? Você pode até se esfriar, você pode até tentar se desviar, mas quando você estiver lá fora, o desejo de voltar para a casa do Senhor vai ser imenso. Você vai dizer: eu preciso voltar para a casa do meu pai, porque lá eu tinha pão, porque lá eu tinha água, e eu tenho saudade daquilo que o pai me dava, eu tenho saudade daquilo que o pai me oferecia. E muitas vezes Deus vai criar situações para poder te trazer de volta. Tu até não desviou, mas tu está dentro da igreja dizendo: Senhor, eu sinto falta daquilo que eu era, eu sinto falta do período de oração que eu tinha na madrugada, eu sinto falta do tempo que eu folheava a Bíblia e lia ela todos os dias e fazia do conselho que o Senhor deu a Josué, capítulo 1, versículo 6, um conselho para mim: medita na minha lei de dia e de noite. Eu sinto falta, Senhor, que quando eu pregava e o Senhor me usava, eu sinto falta de quando eu louvava e o Senhor batizava com o Espírito Santo. Aí a ovelha começa a sentir falta da voz do pastor, a ovelha começa a sentir falta do pastor. Diz: eu preciso regressar para o meu pasto de origem, eu preciso voltar como o hino que foi cantado nesta manhã ao primeiro amor, eu preciso voltar à oração, eu preciso voltar ao jejum, eu preciso voltar à consagração, eu preciso voltar à leitura da Bíblia, eu preciso voltar depressa, eu preciso retornar ligeiro, eu preciso voltar a sentir aquilo que eu sentia antes. Não importava da onde era o pregador, se era de Salvador, se era de outro estado, se era de outro país, se era de outro planeta. Não importa quem cantava, não importa quem pregava, não importa quem culto era, eu era renovado, eu falava em línguas estranhas, eu começava a profetizar, eu começava a pular, porque eu sentia a presença de Jesus na minha vida, eu sentia a presença de Jesus na minha vida, na minha casa, na minha história. O pastor precisava se aumentar. E eu quero que você olhe para mim, porque isso é forte. Quando o pastor se ausentava, ele precisava deixar um substituto. Ele precisava deixar o quê? Ele precisava deixar o quê? Jesus morre na cruz. E quando ele ascende aos céus, em Atos capítulo 1, versículo 8, ele disse: eu vou para o Pai. Aleluia. Eu, pastor Jesus, vou precisar me ausentar. Eu, pastor Jesus, vou precisar sair de cena e assentar-se no trono. Não tem por foco. E agora? Como vai ficar suas ovelhas? O próprio João responde lá no Evangelho de Mateus, quando ele batiza Jesus. Ele diz: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas ali está vindo ele, ali está vindo ele, ali está vindo ele. Tem alguém que já pegou nessa manhã? Ali está vindo ele, que eu não sou digno de desatar as suas sandálias, que ele é mais poderoso do que eu. Eu vou repetir para quem está ligado na glória a Deus. Quem estiver ligado com os de boca calada e fechando o olho, que é mais poderoso do que eu, que é mais poderoso do que eu, que é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará, ele vos batizará
Espírito Santo, com o Espírito Santo. Quem está pegando, levanta a mão direita para cima, porque eu vou profetizar. Com o Espírito Santo, você que foi batizado e fala a mesma língua desde quando foi batizado. Nesta manhã, assim diz o Senhor, vai descer dos céus variedade de línguas estranhas. Você que é batizado, aí vem que é mais poderoso do que João, que batiza com água. E este Jesus que está passando no meio da sua igreja nesta manhã. Ele luz, 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 porque meu horário já foi embora. Levanta com as duas mãos direitas para cima. Olha, vai a chover a fé. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lindo, prepare o louvor. Prepare o louvor. Prepare a fé. Uria sorrego, canto, refaciéria. Olha, vai chover a sua e raçado.